Graça e paz sejam com todos. Que bom estarmos aqui novamente. Somos gratos a Deus pela oportunidade. Lembrando aos queridos irmãos e irmãs, vamos continuar orando em favor dos nossos irmãos enfermos, irmãos que precisam de uma porta de emprego, irmãos que estão enlutados. Vamos orar também em favor de milhares e milhares de famílias que perderam seus entes queridos com a Covid-19, bem como os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento desta pandemia, a fim de que o nosso Deus Todo-Poderoso continue abençoando ricamente essas vidas. Hoje nós vamos fazer uma pequena meditação na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 13 e 14, que diz o seguinte: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz do Calvário. Que assim seja, que Deus nos abençoe ricamente e aplica a sua palavra no íntimo dos nossos corações. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos na tua real presença. Te pedimos a continuidade do teu amor, da tua graça, da tua compaixão em favor das nossas vidas. E muito obrigado, Senhor, por tudo o que tu tens feito em favor das nossas vidas de uma forma especial. Mais uma vez te pedimos uma bênção toda especial em favor da nossa igreja, cada família de uma forma em geral. Sê, pois, com todos, abençoe ricamente os nossos irmãos que estão enfermos, irmãos que precisam de uma porta de emprego, bem como os nossos irmãos enlutados e milhares de famílias, Senhor, que estão nesta mesma situação, enlutadas e que necessitam muito do alento, do refrigério, da unção do Teu Espírito Santo neste momento tão difícil. Sê, pois, com os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento desta pandemia e continue, ó Deus, livrando as suas vidas desta enfermidade. Sê, pois, com todos. Sê conosco, nos dê um dia debaixo da tua graça e proteção. Fica conosco, Senhor, na mediação do teu Filho Jesus. Nós oramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, agora e para sempre. Amém. Bem, meus queridos irmãos, a lei foi removida, cravada para sempre na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele estava preso na cidade de Roma. E neste capítulo em especial, ele se refere à igreja que estava na cidade de Colossos, que tendo eles recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal das suas vidas, agora estavam livres e edificados na fé. Não eram mais escravos de nenhum sistema filosófico enganoso, nem as tradições judaicas humanas, bem como o apego à lei e seus méritos, que agregavam, segundo o judaísmo, principalmente judaizantes, a salvação. Na prática, a salvação não possui nenhum vínculo com as obras da lei, pois a salvação é um dom de Deus.
Quando vocês estavam mortos em pecados, disse o apóstolo Paulo, Deus os vivificou e os tornou vivos, os tornou livres. Em Romanos capítulo 3, 23, Paulo assegura que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto é, mortos em delitos e pecados. Esta era a nossa triste situação antes de conhecermos a Jesus Cristo. Éramos, por natureza, desobedientes e sem regeneração. Éramos dominados pelos desejos carnais e escravos do pecado. Como o apóstolo Paulo usa a expressão incircuncisão da carne, só a incircuncisão espiritual, que seria e é capaz de reverter esta situação tão desesperadora, moral e espiritual dos homens. Mas Cristo, na sua infinita compaixão e amor, nos tirou da escravidão dos pecados e nos transportou para a sua maravilhosa luz, dando-nos a vida juntamente com Ele. E assim, Ele nos vivificou e perdoou as nossas transgressões, os nossos pecados, cancelando a escrita de dívida que consistia em ordenanças da lei e suas exigências. Jesus Cristo nem só tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, mas a lei e suas ordenanças foram também cravadas para sempre na cruz do Calvário. Na prática, a lei era contrária a nós, pois era demasiadamente impossível cumprir as suas exigências. Mas com o precioso sangue do Cordeiro derramado na cruz, liquidou definitivamente a nossa dívida, colocando a lei de lado para que vivêssemos debaixo do domínio da graça de Deus e não nos preceitos da lei. Em Romanos capítulo 7 e 6, o apóstolo Paulo afirma: Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Finalmente, meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão em Cristo Jesus são livres e edificados nele por meio da fé, pois não estão debaixo da escravidão do pecado, da lei ou tradições judaicas, e sim debaixo da graça de Deus, que os libertou e os tornou livres por meio da redenção que há no seu Filho Jesus, que ofereceu a sua própria vida por todos para remir e cravar para sempre as exigências da lei, bem como o domínio do pecado na cruz do Calvário. Que assim seja e que Ele nos abençoe ricamente e nos dê um dia debaixo da sua graça. Amém.